pessoal, que bom que vocês estão conosco aqui celebrando ao Senhor. Eu quero dar continuidade à série de mensagens Oxigênio. Hoje eu quero tratar o tema chamado solidão e vazio. Quero iniciar esse sermão declarando algo que pode soar para você um pouco estranho, mas com certeza é a verdade. Nesses últimos tempos, nos tempos de afastamento social, a solidão e o vazio pode estar batendo a sua porta. E é exatamente sobre isso o nosso assunto nessa manhã. O que é solidão para você? Para mim, é um sentimento que traz uma resposta a um isolamento complexo, geralmente desagradável. A solidão normalmente inclui sentimentos ansiosos sobre a falta de conexão ou comunicação com outros seres humanos. Em suma, a solidão pode ser definida por um sentimento emocional ocasionado por várias circunstâncias adversas que leve o indivíduo a um conflito interno da sua própria existência. Eu paro para pensar sobre isso e meditar sobre essa questão da solidão. E pude encontrar na palavra de Deus um homem que não teve medo de compartilhar a sua solidão. O nome deste homem era Paulo, e o texto que eu quero abordar com vocês está em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso 18. A Bíblia diz assim: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marco e trazes contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Efésio. Quando vieres, traz-me a capa e deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros e os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor, com certeza, lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenha muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhes seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os que não são judeus as ouvissem. Eu fui livrado da boca do leão. Assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Eu queria parar um segundo e orar. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração com a Tua palavra lida. E cuida-nos, ó Deus, neste tempo que estamos vivendo de afastamento social. Quero pedir que o Senhor ministre ao nosso coração e que o Senhor nos fale profundamente nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, é algo impressionante ler o texto que eu acabei de ler, falando sobre um homem chamado apóstolo Paulo. Homem que estava preso, que estava em dificuldades e que estava se sentindo abandonado.
Eu tenho mais uma pergunta. Quais foram as atitudes de Paulo para trazer um novo oxigênio para a sua alma em tempo de solidão e vazio? Pergunte aí você em sua casa, para as pessoas que estão próximo de você. O que nós podemos extrair deste texto para realmente perceber as atitudes que Paulo teve para se livrar dessa emoção tão maléfica? Em primeiro lugar, em tempo de solidão e vazio, anote aí no papel: seja suficientemente forte para admitir a sua vulnerabilidade e pedir ajuda. Perceba o verso 9, o que o apóstolo está dizendo. Ele diz assim: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Ele está escrevendo uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, e pede que ele venha o mais rápido possível. Para mim, o apóstolo Paulo inicia o verso 9 expondo-se para as pessoas. Ele fala sobre algo que estava lhe machucando por demais, que era a solidão ocasionada pelo abandono de seus companheiros. Paulo começa o verso 9 dizendo: procura vir logo, procura vir ao meu encontro depressa, eu estou me sentindo sozinho. Paulo logo reconhece que deveria ser forte o suficiente para se expor diante daquela situação a qual ele se encontrava. Ele não ficou se vitimando, ou seja, ele não paralisou-se diante daquela situação. Ele buscou ajuda, ele se expôs. E é exatamente isto que nós devemos fazer quando a solidão e o vazio batem em nossa porta: se expor a alguém, chamar alguém, pedir ajuda. Mas eu sei que não é fácil, querido. Você que está aí me ouvindo, me assistindo essa celebração, não pensa que eu estou falando isso porque eu acho fácil. Eu sei que não é fácil se expor, não é fácil falar sobre as suas dificuldades, as suas lutas. Mas, diante dessa situação, é necessário expor esse sentimento que vai tentar te destruir. A solidão e o vazio pode lhe destruir. Talvez você está se perguntando então aí na sua casa: ah, pastor Vicente, como eu me exponho? E outra pergunta você pode estar falando: para quem eu devo expor os meus sentimentos, a minha solidão, o meu vazio? Com quem eu devo conversar diante do cenário que eu estou vivendo? Talvez você esteja se perguntando: como me expor? Primeira coisa que você deve perceber e tomar como cautela: exponha-se às pessoas certas. Perceba uma coisa no texto maravilhosa. Paulo disse assim: toma a Marcos e traze contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Paulo estava conversando através de uma carta com o seu filho na fé, em quem ele confiava. Paulo não está se expondo a qualquer um, ele está falando ou escrevendo uma carta a alguém que ele confiava demais. E mais, ele estava compartilhando com alguém que ele tinha plena certeza que iria ajudá-lo. Eu quero parar um segundo aqui, olhar direto para você e dizer:
Se você é membro aqui da PIB, nós, como pastores desta igreja, estamos aqui para ajudar você, para ouvir você, para verdadeiramente te ajudar nesta caminhada para a solução desta dificuldade, deste sentimento chamado solidão e vazio. Procure-nos, ligue para nós, ligue para a secretaria da igreja, não fique sozinho. Paulo não ficou sozinho, ele teve coragem de mostrar a sua vulnerabilidade. E olha que ele era um homem que estava preso, no final da sua vida, já na velhice, ele poderia ter vergonha, mas ele não teve. Ele compartilhou a sua solidão. Segundo passo desse primeiro ponto, não pense que as pessoas vão adivinhar os seus sentimentos. Sabe qual é o problema quando nós estamos emocionalmente abatidos em alguma questão? Nós achamos que as outras pessoas elas vão adivinhar o que nós estamos sentindo. As pessoas não vão adivinhar. Preste atenção no que o texto diz. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo, além de relatar as suas vulnerabilidades a Timóteo, ele pede tudo que ele precisava. Paulo, além de compartilhar com Timóteo que estava se sentindo sozinho, que estava se sentindo abandonado, que estava se sentindo ali muito complexo na sua própria alma, Paulo fala claramente o que ele precisava. Sabe o que aprendo aqui? Aprendo que quando estou expondo as minhas vulnerabilidades diante da pessoa certa, posso pedir tudo que me for necessário e ela vai me ajudar. Quando eu compartilhei com você que você pode confiar nos pastores desta igreja, é porque nós tentaremos lhe ajudar em tudo que pudermos. Talvez você que está assistindo esta celebração esteja sofrendo com a solidão e vazio deste tempo, ocasionada por algumas questões, pelo isolamento em si, pela falta de um convívio com alguém mais de perto, talvez por causa de um divórcio recente, por causa de um abandono dos seus parentes ou das pessoas que você considerava os seus melhores amigos, ou até mesmo pela perda de seu emprego. O meu conselho para você é: faça como Paulo. Seja suficientemente forte para admitir sua vulnerabilidade e pedir ajuda. Só desse jeito que você e eu conseguiremos sair da luta, da solidão e do vazio. Eu sei que você está comigo nesta celebração. E eu quero ir para o segundo ponto. Em tempo de solidão e vazio, livre-se do sentimento de amargura e vingança. A Bíblia diz assim: Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor, com certeza, lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenha muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhe seja imputado
em juízo. Quando eu olho essa fala de Paulo, eu fico maravilhado. Quando eu olho a atitude de Paulo, descrita nesses versos, eu fico maravilhado. Eu aprendo algumas coisas impressionantes para a minha vida pessoal e acho que você também aprenderá para a sua. O sentimento de solidão por meio do abandono, da traição, do luto, cria em nós muitas vezes outros sentimentos. E sabe quais são? Amargura e vingança. Deixa eu repetir. O sentimento de solidão e vazio, muitas das vezes ocasiona em nós um sentimento de amargura e de vingança. Sempre ou normalmente achamos que fomos injustiçados. Achamos que temos que nos vingar para satisfazer a nossa alma. Mas segundo o que o apóstolo está escrevendo aqui, não, nós não temos que deixar o sentimento de amargura e vingança brotar em nosso coração. Paulo, em sua fala, demonstra ao contrário disto. Ele demonstra que o comportamento deve ser de entrega. Talvez você não tenha prestado atenção agora. Paulo demonstra que o comportamento correto para sair da solidão e do vazio da alma é a entrega. Entrega ao quê, pastor? Entregar tudo a Deus. Que não é tendencioso, que não julga conforme qualquer coisa ou conforme qualquer pensamento. Na fala de Paulo, se você observar o texto, ele entrega tudo nas mãos de Deus. Em sua fala sobre a pessoa que estava te trazendo enorme prejuízo, ele diz claramente que o Senhor aplique o juízo. E sobre as pessoas que não tiveram com ele na hora da sua defesa da fé, ele diz que Deus não lhes impute esse juízo. Perceba uma coisa aqui comigo, no coração de Paulo não tinha amargura e não tinha vingança. No coração de Paulo não brotou nenhuma dessas situações maléficas. Deixa eu dizer uma coisa para você que é fato. Solidão e vazio não é pecado. Mas amargura e vingança é pecado. Eu repito, solidão e vazio não é pecado. São emoções. Mas amargura e vingança é pecado. E Paulo não deixou que o seu coração se enchesse de amargura e vingança. Talvez este sentimento de solidão ainda não tenha ido embora da sua vida. Sabe por quê, querido? Porque você não quer ficar no prejuízo. Que isso, pastor? Você está falando isso? É verdade. Talvez esse sentimento de solidão, de vazio, ocasionado por várias situações, ainda não foi embora porque você não aceita ficar no prejuízo. Ou seja, você não aceita liberar quem te feriu e continuar vivendo as expectativas de Deus. Sabe? Paulo nos ensina algo fantástico aqui. Nos ensina que se queremos que este sentimento de solidão e vazio vá embora, precisamos entender que a justiça não é nossa e que a amargura e a vingança é um convite de Satanás para nos aprisionar. Paulo está nos ensinando que se sentir sozinho, que se sentir vazio, não é o todo mal.
Mas o inimigo de nossas almas vai se aproveitar para trazer um sentimento de amargura ao nosso coração, um sentimento de vingança ao nosso coração. E desta forma ele vai nos aprisionar. Ele nos faz entender que devemos lutar para que estes sentimentos não nos destrua, e muito menos o sentimento de solidão. Eu queria deixar essa frase que vai aparecer na tela aí para você. A solidão é um vazio, e o vazio, pode ocasionar em nós o sentimento de amargura e vingança. E elas juntas abrem uma lacuna para vivermos presos sobre o jugo de Satanás. Em terceiro lugar, em tempo de solidão e vazio, aceite que Deus preencha a solidão e o vazio de seu coração. A Bíblia diz assim: todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus ouvissem. Precisamos entender uma coisa aqui nesse ponto, que somente Deus pode preencher os vazios de nossa alma. O Criador foi quem nos criou, querido. Somente Ele pode resolver alguns problemas que aparentemente não têm solução. Ele nos criou com alguns atributos. E um deles é o vazio que só pode ser preenchido por Ele. Sabe essa necessidade que você está sentindo aí agora? Sabe esse vazio, esse sentimento de solidão? Pode ser preenchida pelo Senhor. O Senhor quer preencher esse sentimento no seu coração. Quer arrancar de vez essa solidão e esse vazio que tem atrapalhado a sua vida. Apesar de sermos seres humanos relacionais, há alguns sentimentos que só podem ser resolvidos por intermédio de Deus. Deixa Deus entrar no seu coração de fato. Deixa Ele vasculhar todas as áreas. Deixa Ele mexer em tudo, para que Ele possa fazer algo maravilhoso. Pense nisso só um pouco. Assim como foi com Paulo neste texto, pode ser com você. Paulo precisava que o próprio Deus o ajudasse, pois só ele, de verdade, sabia a necessidade real de Paulo. Talvez você investiu toda a sua vida na pessoa que te abandonou. E isso te traz a tristeza da solidão. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Deixa Jesus entrar no seu coração, querido. E se Ele entrar no seu coração e fizer morada em seu coração, esse sentimento de solidão e vazio vai acabar. Sabe, eu aprendo algo aqui. Aprendo que se aceitarmos que Deus seja aquele que preencha a solidão e o vazio que está dentro do nosso coração, Ele fará algo extraordinário. Ele fará algo que nós nem imaginamos. Ele fará algo maravilhoso. Em último lugar, em tempo de solidão e vazio, permita que a palavra de Deus traga à sua memória a razão da sua fé. O que você precisa é trazer à sua memória aquilo que te dá
esperança. O texto diz assim: assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Ao pensar em tudo que este homem passou, humanamente falando, às vezes nem eu e nem você conseguimos entender a atitude que ele teve. Paulo, nesse texto, preste atenção, sofreu prisão, abandono dos seus amigos, dores no físico, ocasionado por Alexandre, solidão na defesa de sua fé e tantas outras coisas. Sinceramente, se fosse eu ou você iria confiar em pessoas? No meu entendimento, era para Paulo fazer, sabe o quê? Se isolar das pessoas, se vitimar, nutrir em seu coração um sentimento de amargura e vingança pelas pessoas que o feriu. Era para Paulo fazer isso. Era para Paulo ter estas atitudes. Era para Paulo dizer um jargão que muitos dizem: antes só do que mal acompanhado. Mas o sentimento demonstrado por ele em suas considerações no texto fala de alguém que tinha a maior convicção da razão de sua fé. Se eu e você queremos nesta manhã trazer um novo oxigênio para a nossa vida, para a nossa alma, precisamos trazer à memória a razão da nossa fé. E sabe qual é a razão da minha fé? E a razão da sua fé? É Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele pode curar todas as nossas enfermidades. Por isso, provavelmente Paulo não permitiu que estas dobras da alma o atrapalhassem. Ele trazia à sua memória, sabe? Aquilo que lhe dava esperança. A esperança dele era Jesus. E a sua esperança é Jesus. A esperança de Paulo naquele tempo era Jesus. E a sua esperança também é Jesus. Talvez você que está assistindo a nossa celebração esteja vivendo um período de solidão e vazio. O desejo do meu coração é lhe convidar para fazer uma oração comigo agora neste tempo, pedindo a Deus para mudar esse quadro da sua história e lhe tornar uma pessoa feliz. Eu quero concluir esse tempo de bate-papo nessa manhã com você, dizendo o seguinte: Paulo poderia viver sua vida na escolha da solidão e vazio, mas diferentemente disto, ele resolveu romper com esta situação e trazer um novo oxigênio para a sua alma. Se observarmos a vida de Paulo neste momento deste texto, ele não estava numa solidão opcional. Ele estava preso, querido. Ele não tinha escolha. Ele não podia sair dali e ir para outro lugar.
Ele estava preso. Então a solidão dele não era opcional. Não era uma escolha dele. Ele não tinha escolhido estar em solidão. Isso é um fato. Agora, muitos de nós, e quando falo isso, falo da minha pessoa e da sua pessoa, tem a opção de abandonar esse estado de solidão. Mas não toma uma decisão. Pastor, que decisão? Ou quais as decisões eu tenho que tomar? Eu quero relembrar você. Podemos fazer isto sendo suficientemente forte para admitir a nossa vulnerabilidade e pedir ajuda. Peça ajuda, irmão. Peça ajuda, irmã. Não viva isso sozinho. Tem pessoas à sua volta que podem lhe ajudar. Você sabe qual é o problema da solidão? A solidão só nos faz enxergar para dentro dela. Paulo, nos versos lá em cima, ele falou de muitos que o abandonou. Mas eu não sei se você observou, ele falou de um homem que ficou com ele até o final, chamado Lucas. Ele disse: fulano me abandonou, ciclano me abandonou, Bertano me abandonou, mas Lucas está comigo. Valorize pessoas que estão próximas a você. Essas pessoas podem lhe ajudar. Podemos também fazer isso, livrando-se do sentimento de amargura e vingança. Eu não sei porque você chegou à solidão e o vazio da alma. Mas se alguém lhe feriu, se alguém lhe magoou, se alguém lhe entristeceu, não permita que isso vire uma amargura. Não permita que isso se torne um sentimento de vingança. Livre-se disto e diga: Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu braço forte. O Senhor é a minha fortaleza. Podemos fazer isto aceitando que Deus preencha a solidão e o vazio de nosso coração. Deixa Deus trabalhar nessa situação. Deixa Deus tratar. Deixa Deus fazer o que precisa ser feito dentro de você. Porque Ele pode preencher esse vazio. O coração é uma porta que a maçaneta fica do lado de dentro. Só você pode abrir. Mais ninguém. Em último lugar, podemos fazer isso, permitindo que a palavra de Deus traga à sua memória a razão da sua fé. Você, querido, foi criado por Deus para um firme propósito. Não deixe a solidão e o vazio estragar o propósito de Deus na sua vida. Eu quero fechar esse tempo orando pela sua vida. Pastor, eu estou aqui em minha casa e estou sentindo que eu estou nesse estado de solidão e vazio. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero lhe convidar a ir
Como você está a elevar o seu pensamento ao Criador chamado Jesus? Eu quero lhe convidar a fazer essa oração comigo e juntos intercedermos para que Deus cure-nos desta situação. Senhor maravilhoso, eu e meus irmãos que nos acompanham, estamos agora unindo-nos em oração e suplicamos ao Senhor que nos ajude nessa luta interior que temos. Nesta manhã, te suplicamos que o Senhor entre nos lares que estão abertos para o Senhor e dispense a cura sobre a vida das pessoas nesta manhã, para que elas possam viver todo o propósito do Senhor para a vida delas. As abençoa, Senhor, as protege e arranca do coração delas esse sentimento de solidão e vazio. Eu oro dessa forma porque creio que o Senhor pode trabalhar de forma extraordinária na vida daquele que crê. É no teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém e amém. Querido, foi muito bom também celebrar com você. Se você teve alguma decisão nessa manhã, seja a decisão ao lado de Jesus, seja a decisão de lutar contra esta enfermidade da alma chamada solidão e vazio, ou qualquer outra das enfermidades que tem te atrapalhado, e você precisar de nossa ajuda, o nosso telefone da secretaria vai estar aí na tela, você pode anotar, vai ficar uns segundinhos aí para você anotar, e você pode nos ligar, agendar um bate-papo, nós vamos trocar um papo com você. Se você estiver tomando a decisão ao lado de Jesus, a mesma coisa. Se você quiser fazer parte da família PIB Jacareí, você também pode entrar em contato conosco. Olha, aproveita. Se essa mensagem te abençoou, compartilha ela com outras pessoas. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode entrar lá, compartilhar a mensagem com outras pessoas e trazer ao coração dessas pessoas a palavra de Deus. Continue nos acompanhando, é bênção estar com vocês. Nós vamos continuar celebrando, adorando e exaltando o nome do nosso Rei Jesus nesta manhã. Que você seja profundamente abençoado, em nome de Jesus. Amém.